Buenas tardes, boa tarde, buenas tardes, boa tarde. Ontem eu parei aqui no modelo só com impostos não distorcivos, tá? E hoje a gente vai adicionar os impostos distorsivos porque são mais realistas, né? O imposto não distorsivo, o imposto de quantia fixa, é um imposto que não existe na realidade. Há alguns casos na realidade que se aproximam de um tipo de imposto assim, mas não é, é um imposto muito regressivo e, portanto, politicamente improvável de ser usado, tá? Então, os governos recorrem a impostos distorsivos, que distorcem a atividade econômica. Tá? Então, agora o modelo fica um pouquinho mais completo, complicado, porque além de termos o imposto de quantia fixa, teríamos mais uns impostos, que seria o imposto de renda sobre o trabalho, renda de trabalho, que seria a renda salarial, né? Esse tal H. Teríamos o imposto sobre o capital, que seria a tal K, e teríamos o imposto sobre as vendas, que seria imposto sobre o consumo. No Brasil, já podemos falar de IVA, né? O novo IVA, o novo imposto. Na Europa já temos esse imposto há um tempo. Esse seria o imposto sobre o consumo, tal C, tá? Então, o modelo continua sendo o mesmo, só que agora temos a introduzir esses impostos. Mas o problema do consumidor, né, maximizar a utilidade nesse período infinito, né, seria o mesmo. Lembrem que o gasto público também entra na função de utilidade. Não teria porquê, não mudaria nada, mas a gente considera que esse consumo público faz as pessoas serem mais felizes, tá? Então, temos essa inclusão no modelo, mas não teríamos, assim, não mudaria muito o modelo, certo? E tudo isso é sujeito à restrição orçamentária sequencial do consumidor, que seria essa aqui, que agora incluiria os impostos, né? Então, teríamos os que está vermelho é o novo. Teríamos o preço, entre aspas, do consumo, que seria o imposto sobre o consumo, e multiplicar o nível de consumo, certo? Aí teríamos que a renda salarial agora é menor, porque temos de pagar imposto sobre esse item. E teríamos também impostos sobre o retorno do capital físico, certo? Então, seria também esse retorno líquido seria menor. Ah, as condições de primeira ordem mudariam nesse sentido, né? Porque agora teríamos o imposto sobre o consumo na condição de Euler, no presente e no futuro. Ah, na, con- a primeira condição, a condição de Euler é relativa ao título de dívida, certo? A segunda condição de Euler, que é relativa ao capital físico,
incluiria o imposto sobre o consumo, mas também teríamos o imposto sobre o capital, certo? Porque aqui aparece também um retorno capital físico. E na condição intratemporal, as duas primeiras são condições intertemporais e a última é uma condição intratemporal, dentro do período no qual estamos, sempre o presente. E teríamos o imposto sobre o consumo e o imposto sobre a renda do trabalho, porque aqui aparece o trade-off entre consumo e lazer, e, portanto, temos essa expressão aqui. Como aparecem, esses impostos aparecem nas condições de primeira ordem, são distorsivos nesse sentido, não estão afetando as decisões do consumidor representativo, tá? Entendeu? Ok, então temos esses ah, wedges, esses gaps, essas brechas que se abrem agora nas decisões de consumir, ah, inverter, in- investir e trabalhar. Essas três decisões, decisão de consumir ou poupar, a decisão de trabalhar mais ou menos, consumir mais lazer, certo? E a decisão de investir, tá? Ah, na, na parte das firmas, tudo continua igual. Lembrem que o nosso modelo ainda é de concorrência perfeita, é um modelo não muito realista nesse sentido, porque raramente na realidade temos mercados que operam em concorrência perfeita, né? Mas como a gente fala, é um benchmark. É um benchmark. A gente usa a concorrência perfeita como forma de comparar outras formas de concorrência nos mercados mais próximas da realidade e compará-las com essa situação idílica de concorrência perfeita. Então, temos as duas condições normais que a gente obtém em concorrência perfeita, que os ah, proprietários dos fatores de produção, capital e trabalho, normalmente, recebem como compensação a produtividade marginal deles, certo? A produtividade marginal do trabalho igual ao salário real, a produtividade marginal do capital igual ao retorno do capital, certo? E essa é uma forma conveniente de representar essas expressões, com o PIB e o produto aí. Ah, o problema do governo agora seria um pouquinho diferente, igual, o governo só respeita, só entre aspas, né? Mas só tem esse problema de respeitar a restrição orçamentária dele, mas agora a restrição orçamentária inclui também os impostos distorsivos, né? Então, teria essa forma aqui, mas seria exatamente igual que antes, certo? Teríamos, ah, na parte direita da equação, teríamos as fontes de recursos, na parte esquerda, os usos desses recursos, certo? E agora a gente tem que modelar essas taxas de imposto, né? Esse imposto que a gente está usando, de alguma forma, a gente
usa aqui um processo autorregressivo de ordem um, certo? Para essas três novas, ah, esses três novos impostos, certo? Teríamos isso com seus choques correspondentes, tá? O RO seria igual para os três, para simplificarmos, certo? O coeficiente de autocorrelação do, do processo aqui seria o mesmo para os três tipos de impostos. Então, temos o equilíbrio competitivo da economia, seria, de novo, as condições de primeira ordem do consumidor, as condições de primeira ordem do produtor da firma representativa, a, a, a função de produção, Cap Douglas, a lei de movimento do capital, Law of Motion of Capital, teríamos a restrição de recursos da economia, certo? E a parte de impostos e gastos, seria a lei de movimento do gasto público e as leis de movimento dos impostos novos que a gente está usando, certo? Seria o equilíbrio total. O que mudou foi, respeito ao modelo anterior, seria as condições de primeira ordem do consumidor, que agora tem os impostos novos, distorsivos, e as leis de movimento dos impostos novos a gente está incluindo. Renda do, a renda do trabalho, imposto sobre o retorno de capital e imposto sobre o consumo. Pronto. Eh, nesse conjunto de equações de equilíbrio, a gente não tem que incluir, de novo, não tem que incluir a restrição orçamentária do governo. Por quê? Porque, de novo, tendo impostos, de quantia fixa, ah, aí a mistura, a combinação de imposto de quantia fixa e de dívida está indeterminada e é irrelevante para os nossos propósitos. Por quê? Porque a equivalência ricardiana, ela, ela é respeitada, ela é cumprida no modelo, tá? Então, ainda não temos de incluí-la. Quando a gente tira o imposto de quantia fixa, aí já essa questão muda e a gente terá de incluir essa equação na condição de equilíbrio, tá? Certo? Ah, para o cálculo estacionário, a gente já calculou com outro modelo. Aqui teríamos umas novidades, algumas coisas que mudam no estado estacionário respeito ao modelo sem impostos distorsivos, certo? Que seria essas duas equações. A equação da, do custo de aluguel do capital, RK, agora, essa equação, a gente tinha essa mesma equação, só que aqui não tínhamos o imposto sobre o capital. Aqui aparecia só dividido por um. Então, era RK era igual a R maiúscula, certo? Que a taxa de juros é real bruta, menos ah, a parte não depreciada do capital, certo? Estava aqui dividida por um. Mas agora temos o imposto sobre o retorno de capital. Então, temos de incluir. Essa parte muda. E, portanto, teríamos que, quanto maior for a carga tributária desse imposto, do imposto sobre o capital, eh, maior será o retorno ao capital. Terá que ser estacionário, tá? E por outro lado, teríamos que
a nossa condição, a nossa equação correspondente as horas trabalhadas no estado estacionário, mudaria nesse sentido. Agora apareceria aqui no numerador o imposto sobre a renda do trabalho e no denominador o imposto sobre o consumo, tá? Quanto maiores os impostos sobre a alíquota do imposto sobre a renda do trabalho e sobre o consumo, menor são as horas trabalhadas. Logicamente, em equilíbrio, no longo prazo, os trabalhadores vão oferecer menos horas de trabalho se as alíquotas desses impostos forem mais altas, tá? Né? É, pronto. Ah, o resto é igual. Ontem, nessa parte inicial do modelo, eu não, a gente não fez log linearização. Normalmente, nesses modelos, modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, eles não, eles não podem ser resolvidos à mão. Então, o que faz são modelos altamente não lineares e a gente converte eles em lineares através da linearização, tá? É uma técnica que a gente usa uma expansão de Taylor de primeira ordem para aproximar o equilíbrio ao redor do estado estacionário, tá? Então, a gente converte, faz que o modelo seja linear na vizinhança do estado estacionário. De forma que um choque que não seja muito grande, que não afaste a economia muito do estado estacionário inicial, pode ser capturado de forma razoável com essa linearização. Agora, se o choque for muito grande, assim, que afaste a economia muito do estado estacionário, essa técnica seria menos eficiente, tá? Essa técnica a gente chama na economia de perturbação, a técnica de perturbação. E o que o Dinari faz, né? Tem, assim, tem coisas que a gente não pode representar com um modelo assim, né? Porque o choque pode ser muito grande. Por exemplo, na época quando a gente, assim, com a pandemia, né? Eu e mais dois coautores começamos a escrever um paper sobre os efeitos macroeconômicos da pandemia. Lá por março, abril, então era tudo muito novo, estava tudo muito recente, era tudo muito incerto. E a gente usou o modelo DSGE. Eram três países grandes, Estados Unidos, Europa e a China. Mas o modelo era, e a gente resolvia modelo com Dinari, o método de perturbação. Quando mandamos para uma revista, o editor disse assim, mas esse problema que vocês têm aqui é que a gente não sabe se esse choque é grande demais e com uma técnica o método de perturbação talvez não seja a melhor forma de representar e estudar esse fenômeno. E, certa parte, ele tinha razão, né? Finalmente, a gente acabou publicando bem esse paper e é muito citado e tal. Mas tem essa questão, né? Que
até quando você pode usar assim, até que limite pode usar essa técnica se o choque for grande demais, né? Bom, isso aqui é um parêntese que estou abrindo aqui, mas bom, no modelo agora teríamos alguns novos parâmetros, certo? Que seriam o coeficiente de correlação dos impostos, dos novos impostos, e as alíquotas dos impostos, certo? Então, o que a gente faz é usar o mesmo valor inicial para o coeficiente de autocorrelação de persistência do gasto público e dos impostos, certo? Seria 0,95, certo? E depois aí usaria os mesmos valores para antes, mas aqui eu usaria. ah, Teríamos isso que a gente falou, mesmo que antes. 0,95 para coeficiente de persistência dos impostos, e agora teríamos as alíquotas, seriam esse valor, tudo calibrado para os Estados Unidos, logicamente. A gente poderia fazer para o Brasil. Isso é um exercício que eu proponho para vocês, talvez para uma dissertação, né? De mestrado, que poderia ser interessante estudar ah, os efeitos macro das políticas fiscais no Brasil, certo? E, com, e agora o que a gente faz é comparar as variáveis do modelo, certo? As variáveis mais importantes do modelo, eh, com impostos de quantia fixa só e com impostos também distorsivos. E a gente vê que ah, a economia é menor com esses impostos distorsivos, logicamente a eficiência é menor, porque há uma distorção da atividade econômica e a economia, portanto, cresce menos. Teríamos uma razão do consumo sobre o PIB maior com esses impostos distorsivos, tamanho do governo é igual, o capital sobre o PIB é menor, a economia acumula menos capital com os impostos que a gente está usando e o investimento seria igual. A taxa de juros também é igual, certo? Bom, como seria no modelo? Como seria um aumento de 10% em desvio do estado estacionário do gasto público no modelo, com impostos? Ou teríamos isso. Teríamos agora que o gasto público aumenta na mesma quantia que antes, o PIB aumenta, logicamente menos que o gasto público, o multiplicador é bem menor, é menos do que um. Consumo cai bastante, um 10% de desvio do estado estacionário, é um impacto. O investimento cai ainda mais, né? As horas trabalhadas aumentam o impacto, o consumidor é mais pobre, lembre. O estoque de capital, com o investimento cai, o estoque de capital evolui na parte negativa, né? Decresce. O salário real cai. Lembre que se temos um aumento das horas trabalhadas, a oferta de trabalho aumenta. Para a demanda por trabalho aumentar e equilibrar o mercado de trabalho, o salário real tem que cair, né? Certo? Ou de uma outra forma, a produtividade marginal do trabalho tem que cair, certo? Ok? Isso é porque as firmas contratam mais horas de trabalho e, portanto, a produtividade marginal, a produtividade do último trabalhador ou da última hora contratada é menor do que a anterior. E teríamos também
o aumento das taxas de juros da economia, certo? Brutas e líquidas. Bom, praticamente temos o mesmo efeito. O multiplicador é praticamente o mesmo que tínhamos anteriormente. É só deixem-me mostrar. eh, seria, seria esse problema aqui. Ah, está abrindo. Pronto. Com impostos extorsivos, a gente faz o mesmo que fazia anteriormente, incluindo agora mais parâmetros, certo? E as equações têm que agora mudar um pouquinho, porque teríamos o que a gente fez antes, né? Teríamos imposto sobre o consumo, imposto sobre, essa seria a condição intratemporal ou de escolha consumo-trabalho. E teríamos também na parte das equações de Euler do título, da dívida, que é a mesma coisa, teríamos também impostos, certo? Impostos aqui, como a gente viu. Na condição de Euler do capital também teríamos imposto. Imposto é imposto sobre o capital, aqui. E teríamos também, teríamos agora budget constraint do governo, a restrição orçamentária, que está desativada porque a gente não precisa colocá-la, como a gente falou, certo? Ok? Então, teríamos o resto das equações, os choques aqui, como já explicamos, choques, e seria aqui teremos também aqui a definição de multiplicador. Enfim, tudo que a gente fez ontem. Ah, deixem só eu colocar aqui a rota. Eu teria linear, eu chamaria esse código aqui e teríamos os resultados rapidinhos. Calcula a taxa estacionária, calcula as matrizes de correlação, os coeficientes de correlação, tudo. E, ok. Tá, eu não mudei, pronto. Aí eu não mudei aqui. Tá o coeficiente de, segundinho. Tá, eu não mudei aqui. Ontem eu deixei o coeficiente de correlação. Eu tenho que colocar 0,95, certo? No gasto público. No gasto público também é o mesmo que dos impostos, que seria esse aqui. E está também nesse valor, 0,95, 0,9, 0,95, 0,95, certo? Então, eu vou de novo. Só deixar aqui como tem. Tá, agora deu. Pronto, saem. Vamos. Tá. Então, teremos
Eu sei que eu estou. Não sei por que está me falando isso, né? Afastar esta janela da aplicação compartilhada. Mas, bom, eu vou mostrar rapidinho, seria o que eu falei aqui, né? Seria igual, certo? Seria do gasto público, mas agora como a gente... Isso aqui é o que eu já mostrei anteriormente na slide, mas se agora teríamos também isso, mas agora aparece também o choque dos impostos. Teríamos choque do imposto, seria esse aqui, seria o imposto... gente, isso aqui é o quê? Não. O imposto, um aumento do imposto. Bom, eu vou mostrar agora, um segundinho. Vou deixar aqui e eu vou continuar compartilhando isso aqui, aí depois eu passo para mostrar como é feito. Então, teria o choque, como seria o choque um aumento de 10% de FIA está estacionária da alíquota do imposto sobre a renda do trabalho. Teríamos esse comportamento. O PIB cai no impacto, né? O PIB cai no impacto porque teríamos uma queda das horas trabalhadas, uma queda do consumo, uma queda do investimento, e, portanto, uma queda do estoque de capital. Aí, como as horas trabalhadas caem, caem no impacto, teria um aumento do salário real inicialmente, né? A curva de oferta de trabalho, ela se desloca para cima e dada uma curva de demanda com inclinação negativa, teria um aumento do salário real inicial. Só que acontece e as taxas de juros brutas e líquidas da economia cairiam no impacto, certo? Isso teríamos assim um aumento do imposto sobre a renda do trabalho, produziria esses efeitos negativos sobre a economia. O, esse aumento do imposto sobre a renda do trabalho, pegando aqui a condição intratemporal de a escolha consumo-lazer, mostraria muito claramente que as horas trabalhadas cairiam, certo? Porque aí o salário líquido cairia e com essa renda menor, os consumidores reduziriam o consumo, tá? Que aparece aqui, reduziriam o consumo e além do mais, essa queda das horas trabalhadas reduziria o produto marginal do capital de investimento, tá? Então, o produto marginal do capital, quando as horas trabalhadas elas caem, cai acordemente. E a mesma coisa aconteceria com o produto marginal do investimento, tá? Então, todas essas variáveis, elas caem inicialmente em impacto, salvo o salário real, né? Que é o que eu mostrei aqui. Então, quando a gente vai para esse caso, teríamos isso aqui, certo? Que é o que a gente encontrou quando rodou o modelo, ok? Então, o aumento da... eu acho que tudo isso, como eu vou mostrar nos slides, eu não vou mostrar aqui no... Porque está tudo nos slides. Então, já rodei o modelo e pronto. Mas está tudo aqui, tá? Como seria um aumento da mesma quantia do imposto, da alíquota do imposto sobre o retorno de capital? Bom,
O PIB inicialmente, o produto cai, ok, um impacto. O consumo aumenta, um impacto. Isso aqui é interessante. O investimento, logicamente, cai, né? É mais caro investir, portanto, os consumidores os consumidores, eles, aqui nesse modelo, os consumidores investem, tá? Tem o capital, que se assume que é alugado às firmas, certo? Mas os consumidores, eles fazem a decisão de investir. Então, investidores reduziriam o investimento, que agora tem aí uma distorção no retorno do investimento. As horas trabalhadas, elas cairiam, certo? E o estoque de capital cairia. O salário real aumentaria sempre que tenha uma queda inicial das horas trabalhadas. Inicialmente, o salário real aumenta, dá um pulo, tá? E o impacto, o retorno do capital e dos títulos, tá? É, todos eles caem em impacto, certo? Se bem que se recuperam rapidamente e aumentam. O consumo, ele aumenta por quê? Porque tem um efeito substituição. Essa aqui seria a condição de Euler relativa ao capital físico. Quando você coloca esse imposto, esse aumento, dá um choque nessa alíquota do imposto, faz a decisão de poupar e de investir numa economia fechada, a poupança é igual ao investimento. Portanto, é a mesma decisão, tá? Poupar e investir. Então, faria que a poupança fosse mais cara, portanto, o investimento fosse mais caro, eles cortam poupança e investimento, tá? E o que eles fazem? Eles consomem mais, aumentam o consumo, tá? Não podem poupar, o poupar é mais caro, portanto, eles dedicam esses recursos a consumir mais, tá? Como o consumo de bens aumenta, eles também querem aumentar o consumo de lazer e, portanto, as horas trabalhadas elas caem. É um equilíbrio, tá? Então, esse aumento dos impostos, da alíquota do imposto sobre o retorno do capital, reduz produto, investimento, horas trabalhadas, mas aumenta o consumo e o salário real, inicialmente, tá? E por último, vamos dar um choque aqui no, ah, no imposto, na alíquota do imposto sobre o consumo, da mesma quantia, 10% de desvio de estado estacionário. Bom, teríamos que inicialmente o PIB, o impacto cai em 10% ou mais. O consumo, logicamente, cai também bastante em impacto, certo? Ele cai muito mais, né, do que o PIB. O investimento aumenta, tem também esse efeito substituição agora. As horas trabalhadas, elas caem em impacto. O estoque de capital aumenta porque o investimento aumenta, o salário real aumenta, eh, e sempre se mantém nesse terreno positivo, e as taxas de juros, elas caem muito, elas caem em impacto, principalmente a taxa de juros de a taxa de juros sobre o capital. Então, como seria o que acontece aqui? Temos a decisão consumo-lazer, o imposto sobre o consumo aumenta, certo? Isso reduz o incentivo a trabalhar. Isso, como o consumo também ele cai, o investimento aumenta.
em compensação, certo? Aumenta. O investimento, eles reduzem o consumo, reduzem a produção e dedicam recursos de aumento da não, aumento da renda laboral não, a gente não sabe, porque tem uma queda das horas trabalhadas, mas eles dedicam os recursos sobrantes a investir, mas pelo menos inicialmente, transitoriamente, certo? Então teríamos que um choque sobre a alíquota do consumo reduz produto, reduz consumo, reduz horas trabalhadas, mas aumenta o investimento, ok? Eu vou parar aqui um pouquinho, porque senão o arquivo fica grande demais. Aí depois eu volto e gravo o resto, tá? Obrigado aí por escutar essa aula aqui. Obrigado.